Imagine por um instante que você está tentando falar com ela, talvez por mensagem, talvez cara a cara, e de repente, o silêncio. Ela não responde, não te olha, não dá o menor sinal de que você existe. E esse vazio corta fundo, não corta? Faz você se perguntar o que fez de errado, porque ela está te ignorando, porque parece que você não importa mais. Meu amigo, eu sei como isso dói. Sei como esse silêncio pode te fazer sentir pequeno, como pode mexer com sua cabeça e te deixar perdido entre raiva e insegurança. Mas ouça bem, quando uma mulher te ignora, ela não está só te rejeitando por capricho. Na maioria das vezes, há algo por trás, algo que ela quer, algo que ela está tentando te dizer sem palavras. E hoje vou te mostrar o que está escondido nesse silêncio, o que ela realmente busca quando te deixa no vácuo. Vou te ensinar a ler esse jogo, a entender o que está em jogo e, mais importante, como responder de um jeito que te coloca no controle, não como um mendigo de atenção, mas como um homem de valor. Agora, pare e pense em quantas vezes você já passou por isso. Quantas vezes você mandou uma mensagem e ficou olhando o celular, esperando uma resposta que nunca veio? Quantas vezes você tentou puxar conversa e recebeu só um olhar frio, tá bom, seco, ou pior, nada? E quantas vezes você deixou isso te abalar? Deixou isso te fazer duvidar de quem você é? A verdade é que a maioria dos homens cai nessa armadilha. Eles tomam o silêncio como um não definitivo, como um sinal de que não tem chance, de que devem desistir ou, pior, implorar por um pouco de atenção. Mas o que eles não entendem é que, muitas vezes, esse silêncio não é o fim. É um teste. É uma forma dela medir quem você é, como você reage, se você tem a força de ficar firme ou se vai desmoronar ao primeiro obstáculo. E se você souber ler isso, se souber o que ela quer por trás desse comportamento, você pode virar o jogo de um jeito que ela nunca esperou. Mas antes de te mostrar o que está por trás desse silêncio, antes de te guiar pelo caminho que vai te fazer sair dessa situação com dignidade, eu preciso que você entenda algo crucial. Isso não é sobre manipular, não é sobre forçar algo que não existe. Isso é sobre compreender a mente dela, sobre enxergar o que ela não diz e sobre responder com a honra de um homem que não se curva, que não se humilha. Porque quando ela te ignora, meu caro, ela está te dando uma chance, mesmo que não pareça. Uma chance de mostrar que você não é como os outros, que você não vai correr atrás como um cão faminto, que você tem algo dentro de você que vale a pena ser notado. E isso exige paciência, exige controle, exige que você deixe de lado o ego ferido e comece a pensar como um homem que domina suas emoções, não como um garoto que se deixa levar por elas. Veja bem, o silêncio de uma mulher é uma linguagem própria, uma linguagem que poucos homens aprendem a decifrar. Não é só desinteresse, não é só frieza. Às vezes, é insegurança dela própria, uma forma de se proteger de algo que ela sente e não sabe como lidar. Outras vezes, é um desafio, uma maneira de ver se você tem a coragem de insistir sem parecer desesperado, de mostrar que ela importa sem que você perca sua postura. E em alguns casos, sim, é um teste puro e simples, uma forma de separar os fracos dos fortes, os que desistem dos que persistem com sabedoria. Mas, independentemente do motivo, o que importa é como você responde, porque o pior ainda está por vir. E se você não estiver pronto, pode acabar caindo em um buraco do qual não sai tão fácil. Pode acabar perdendo não só a atenção dela, mas o respeito por si mesmo. Quero que você imagine o peso disso por um momento. Imagine que cada vez que ela te ignora, cada vez que ela te deixa no vácuo, é como se estivesse te entregando uma lâmina afiada. Você pode usá-la para se cortar, para se machucar com dúvidas e inseguranças, ou pode usá-la para esculpir algo maior, para mostrar que você é feito de um material que não se quebra. E a maioria dos homens escolhe a primeira opção. Eles se cortam, se machucam, deixam o silêncio dela virar uma ferida que não cicatriza. Mas um homem de verdade, um homem que entende o jogo, pega essa lâmina e a transforma em arte. Ele não reage com raiva, não reage com desespero. Ele respira fundo, mantém a calma e pensa no que está por trás desse comportamento. Ele sabe que o silêncio não é o fim da história, mas o começo de um capítulo que pode ser escrito do jeito que ele quiser, desde que tenha a paciência e a força para isso.
Mas tem algo que quase ninguém percebe, algo que separa os homens que viram o jogo dos que ficam presos no mesmo lugar. Não basta só entender que o silêncio dela tem um motivo. Você precisa saber o que ela quer com isso, precisa enxergar o que está escondido atrás dessa cortina de frieza, e mais do que isso, precisa responder de um jeito que mostre que você não é um qualquer, que você não vai se curvar só porque ela decidiu te ignorar. Então, ouça com atenção, porque o que vem agora é o primeiro passo para decifrar o que está acontecendo, para entender o que ela realmente busca quando te deixa no vazio. Mas tem algo que quase ninguém percebe, algo que vai te mostrar o primeiro passo para decifrar o que está acontecendo quando ela te ignora, para entender o que ela realmente busca ao te deixar no vazio. O silêncio dela, essa frieza aparente, muitas vezes carrega uma mensagem que não é dita, mas que grita para quem sabe ouvir. E o primeiro motivo por trás disso, o primeiro desejo escondido, é que ela quer ver como você reage. Quer saber se você tem a força de ficar firme, se você é o tipo de homem que desmorona ao primeiro sinal de rejeição, ou se tem a paciência de um guerreiro que não se abala com uma batalha perdida. Meu amigo, quando ela te ignora, muitas vezes não é porque não se importa, é porque ela está te testando, te medindo, vendo se você tem o que é preciso para ser alguém que ela respeita. E a maioria dos homens falha miseravelmente nesse teste, porque não entende que o silêncio não é um não definitivo, mas uma pergunta. Você é digno do meu tempo? Quero que você volte a um momento que talvez já tenha vivido. Você manda uma mensagem, algo simples, talvez perguntando como ela está ou sugerindo um encontro. E então, nada. Horas passam, talvez dias, e nenhuma resposta. Ou talvez você esteja com ela, tentando puxar conversa, e ela te dá as costas, responde com monossílabos, ou simplesmente age como se você não estivesse ali. E nesse instante, o que você sente? Raiva, frustração, insegurança. A maioria dos caras sente tudo isso e reage de um jeito que só piora as coisas. Eles mandam mais mensagens, insistem, tentam forçar uma reação, ou pior, mostram que estão magoados, que o silêncio dela os feriu, e com cada palavra desesperada, com cada gesto de fraqueza, eles mostram que não passaram no teste, mostram que não têm controle, que não têm força interior, que não são o tipo de homem que ela quer por perto. Agora, compare isso com o que um homem de verdade faz. Um homem que entende o jogo por trás desse silêncio. Ele percebe que ela está te ignorando, sente o peso disso, mas não deixa que isso o abale. Ele não reage na hora, não corre atrás, não implora por atenção. Em vez disso, ele respira fundo, mantém a calma e deixa o silêncio pairar. Ele sabe que, muitas vezes, quando ela te ignora, ela está esperando para ver se você vai se curvar ou se vai ficar de pé. E ele escolhe ficar de pé. Talvez ele responda com uma mensagem curta, confiante, sem tom de desespero, algo que mostre que ele não está afetado. Ou talvez ele nem responda. Deixe que ela sinta a ausência dele, que ela perceba que ele não vai mendigar. E nesse momento algo muda. Ela começa a se perguntar por que você não está correndo atrás. Por que você não está implorando como os outros? E essa dúvida, meu caro, é o primeiro passo para virar o jogo. Pense em uma cena que pode ter acontecido ou que ainda vai acontecer na sua vida. Vocês tiveram um momento bom, uma conversa que parecia fluir, mas de repente ela se fecha. Não responde mais, não te procura, age como se nada tivesse acontecido. E você, em vez de ficar olhando o celular a cada 5 minutos, em vez de mandar mais uma mensagem pedindo explicação, decide fazer diferente. Você guarda o celular, foca na sua vida, nos seus objetivos, no que te faz um homem completo. E então, talvez dias depois, você manda algo casual, algo que não pede nada, que só mostra que você está bem, que sua vida não parou por causa dela. Talvez algo como: passei por um lugar hoje que me lembrou de algo que conversamos. Sem pressão, sem tom de carência. E você vai ver que, muitas vezes, esse tipo de resposta, essa postura de quem não se abala, faz ela voltar, faz ela responder. Nem que seja por curiosidade, nem que seja para testar mais uma vez. Porque quando ela te ignora, o que ela quer, no fundo, é ver se você tem essa força. Se você é alguém que não depende da validação dela para se sentir inteiro. Mas ouça bem, porque isso é só o começo.
Entender que o silêncio dela pode ser um teste é o primeiro passo, mas não é o único. Há outros motivos por trás desse comportamento. Outras coisas que ela pode estar buscando quando te deixa no vácuo. E a maioria dos homens para por aqui, acha que basta não correr atrás para resolver tudo. Mas um homem de verdade vai além. Ele sabe que cada silêncio tem um contexto, tem uma intenção, e que responder da forma certa exige mais do que só paciência. Exige que você entenda o que está por trás, que você leia a situação como um livro aberto, mesmo que as páginas estejam em branco. Porque se você errar nesse ponto, se você achar que só ignorar de volta é o suficiente, pode acabar perdendo algo que valia a pena. Pode acabar afastando algo que poderia ser construído com sabedoria e tempo. E tem algo que poucos têm coragem de encarar. Algo que separa os homens que realmente entendem as mulheres dos que só fingem entender. Quando ela te ignora, nem sempre é só um teste de força. Às vezes, é um grito silencioso por algo que ela não sabe como pedir. Às vezes é medo, é insegurança, é uma forma de se proteger de algo que ela sente e não quer admitir. E se você souber enxergar isso, se você souber responder não com orgulho, mas com compreensão, você vai mostrar a ela que é diferente. Vai mostrar que é o tipo de homem que não só suporta o silêncio, mas que sabe atravessá-lo com honra. Então preste atenção, porque o que vem agora é ainda mais profundo, um segundo motivo que vai te revelar o que ela realmente quer quando te deixa no vazio. Então, preste atenção, porque o que vem agora é ainda mais profundo, um segundo motivo que vai te revelar o que ela realmente quer quando te deixa no vazio. Já entendemos que muitas vezes o silêncio dela é um teste, uma forma de medir sua força, sua paciência, sua capacidade de ficar firme sem desmoronar. Mas nem sempre é só isso. Há momentos em que, quando ela te ignora, ela não está te desafiando, mas se protegendo. Estou falando de um lugar de vulnerabilidade, de um medo que ela carrega dentro de si, um medo de se abrir, de se machucar, de sentir algo que não sabe como controlar. Meu amigo, as mulheres, por mais fortes que pareçam, muitas vezes escondem inseguranças que não mostram ao mundo. E quando ela te ignora, pode ser que ela esteja tentando se blindar, tentando evitar que algo dentro dela se quebre. Ela quer que você perceba isso, que você entenda sem que ela precise explicar, que você mostre que é seguro o suficiente para ela baixar a guarda. Quero que você volte a um instante que talvez tenha vivido sem nem perceber o que estava em jogo. Você se aproximou dela, talvez tenha mostrado interesse, talvez tenha tido momentos de conexão que pareciam promissores. E então, de repente, ela se afasta. Não responde mais, não te procura, age como se nada tivesse acontecido. E você pensa que é desinteresse, que ela não quer mais saber de você. Mas e se for o contrário? E se no fundo, ela estiver sentindo algo tão forte que a assusta, algo que a faz recuar porque não sabe como lidar com isso? Muitas vezes, quando uma mulher te ignora, ela está tentando se proteger de si mesma, dos próprios sentimentos que começam a crescer. Ela quer espaço, quer tempo, mas também quer, mesmo que não admita, que você mostre que não vai embora tão fácil, que você é alguém em quem ela pode confiar, mesmo que ela ainda não esteja pronta para se abrir. Agora, veja o erro que a maioria dos homens comete nesse ponto, um erro que destrói qualquer chance de conexão. Eles tomam esse silêncio como rejeição pura e simples, e reagem com orgulho ferido. Alguns desistem na hora, cortam contato, fingem que não se importam, como se isso fosse provar algo. Outros fazem o oposto, insistem sem parar, mandam mensagens, tentam forçar uma explicação, mostram que não aceitam o espaço que ela precisa. E nos dois casos, eles falham. Falham porque não entendem que, nesse momento, ela não quer ser pressionada, mas também não quer ser abandonada. Um homem comum não sabe ler essa linha fina, não sabe navegar nesse terreno delicado. Mas um homem de verdade, um homem que domina suas emoções, entende que o silêncio dela pode ser um pedido silencioso por segurança. Ele não força, não desiste, mas mostra, de um jeito sutil, que está ali, que não vai desaparecer só porque ela se fechou. Pense em uma cena que pode estar mais perto do que você imagina. Vocês tiveram momentos bons, risadas, olhares que diziam mais do que palavras. Mas de repente, ela muda, não te responde, evita contato, parece distante. E você,
Em vez de reagir com raiva ou desespero, decide fazer diferente. Você dá a ela o espaço que ela parece querer, mas não some completamente. Talvez, depois de alguns dias, você mande uma mensagem leve, algo que não pede nada, que não cobra, mas que mostra que você ainda pensa nela. Algo como: lembrei de algo que conversamos e só quis te dizer que estou por aqui. Sem tom de carência, sem tom de acusação. E muitas vezes você vai ver que esse gesto, essa paciência, faz algo mudar. Ela pode não responder na hora, mas vai sentir que você é diferente, que você não é o tipo de homem que foge ou força, mas o tipo que entende, que espera com firmeza. E esse, meu caro, é o caminho para mostrar a ela que você é um porto seguro, alguém com quem ela pode, aos poucos, baixar as defesas. Mas ouça bem, porque isso exige mais do que só paciência. Exige que você controle seu próprio ego, que você não deixe o silêncio dela te ferir a ponto de reagir sem pensar. Porque se você levar isso como algo pessoal, se você achar que o recuo dela é um ataque à sua masculinidade, vai acabar agindo de um jeito que só a afasta mais. Um homem de verdade sabe que nem tudo é sobre ele, que às vezes o silêncio dela é sobre as batalhas internas que ela está lutando, não sobre o que você fez ou deixou de fazer. E quando você age com essa compreensão, quando você mostra que pode esperar sem desmoronar, você planta algo na mente dela. Planta a ideia de que você é alguém raro, alguém que não se deixa levar por impulsos, alguém que tem a força de ficar mesmo quando as coisas não são fáceis. E isso, meu amigo, é mais poderoso do que qualquer palavra que você possa dizer na hora da raiva ou da insegurança. Mas tem algo que poucos têm coragem de encarar. Algo que vai te mostrar que o silêncio dela pode ter ainda mais camadas, ainda mais significados. Nem sempre é só um teste de força, nem sempre é só medo ou insegurança. Às vezes, quando ela te ignora, ela está buscando algo que vai além de segurança ou espaço. Às vezes, ela quer algo que só um homem de verdadeira presença pode dar, algo que vai mudar a forma como ela te vê para sempre. E se você souber enxergar isso, se souber responder de um jeito que mostre que você entende o jogo mais profundo, você vai transformar esse silêncio em uma ponte, não em um muro. Então, ouça com atenção, porque o que vem agora é ainda mais revelador. Um terceiro motivo que vai te mostrar o que ela realmente deseja quando te deixa no vazio. Então, ouça com atenção, porque o que vem agora é ainda mais revelador. Um terceiro motivo que vai te mostrar o que ela realmente deseja quando te deixa no vazio. Já falamos que o silêncio dela pode ser um teste de sua força, uma forma de medir se você tem paciência e controle. Também entendemos que às vezes é uma proteção, um escudo que ela levanta por medo de se machucar ou de sentir algo que não sabe controlar. Mas há um terceiro motivo, um desejo mais profundo que muitos homens nunca enxergam. Quando ela te ignora, muitas vezes ela quer que você mostre iniciativa, que você prove que ela importa o suficiente para você lutar por sua atenção, mas de um jeito que não pareça desespero. Meu amigo, uma mulher, mesmo que não admita, frequentemente deseja sentir que é valorizada, que sua presença tem peso na vida de um homem. E esse silêncio, essa frieza, pode ser uma forma de ela te provocar a agir, a mostrar que você não vai desistir fácil, mas que também não vai se humilhar por isso. Quero que você volte a um momento que talvez tenha cruzado seu caminho, um instante que pode ter te deixado confuso, mas que agora vai fazer sentido. Vocês estavam se conectando, talvez trocando mensagens com frequência, talvez compartilhando momentos que pareciam significar algo, e então, sem aviso, ela para. Não responde mais, não te procura, age como se tivesse perdido o interesse de uma hora para outra. E você fica ali, se perguntando o que aconteceu, se foi algo que você disse, se ela encontrou outra pessoa. Mas e se no fundo ela estiver esperando por você? E se esse silêncio for uma forma de ela te dizer sem palavras: mostre que eu valho a pena, mostre que você não vai me deixar ir sem ao menos tentar? Muitas vezes, quando uma mulher te ignora, ela quer sentir que você tem a coragem de dar um passo à frente, de buscar a conexão de novo, mas com a postura de um homem que sabe o que quer, não de um garoto que mendiga por migalhas. Agora, veja o erro que a maioria dos homens comete nesse ponto. Um erro que os faz perder qualquer chance de reverter a situação. Eles interpretam esse silêncio como um jogo,
como algo que devem combater com mais silêncio, ou pior, com insistência cega. Alguns acham que ignorar de volta é a solução, que fingir desinteresse vai fazer ela correr atrás. Outros vão na direção oposta, bombardeiam com mensagens, ligações, tentativas de explicação, mostrando que não têm controle, que estão desesperados por uma resposta. E nos dois casos, eles erram. Erram porque não entendem que o que ela quer não é um jogo de orgulho, nem uma perseguição sufocante. Ela quer iniciativa com equilíbrio, quer que você mostre que se importa, mas sem perder sua dignidade. Um homem comum não sabe andar nessa linha fina, mas um homem de verdade, um homem que domina suas emoções, entende que há um meio termo, um jeito de agir que mostra interesse sem parecer fraqueza. Pense em uma cena que pode estar mais perto do que você imagina. Algo que pode mudar a forma como você lida com essas situações. Ela te ignorou por dias, talvez semanas. Não responde suas mensagens, não te dá atenção quando estão no mesmo ambiente, e você, em vez de reagir com raiva ou desistir de vez, decide fazer algo diferente. Você espera um pouco, dá a ela espaço, mas não some completamente. Então, em um momento bem escolhido, você toma a iniciativa. Talvez mande uma mensagem que não cobra, que não pede explicação, mas que abre a porta para ela voltar. Algo como: faz um tempo que não conversamos, queria saber como você está. Ou talvez, se estiverem frente a frente, você se aproxime com calma, com um sorriso confiante, e diga algo que mostre que você notou a distância, mas que não está abalado por isso. Algo como: você anda sumida, mas ainda acho que temos muito para conversar. E muitas vezes, você vai ver que esse tipo de iniciativa, essa coragem de dar um passo sem parecer carente, faz algo mudar. Ela pode responder devagar, pode testar mais um pouco, mas vai sentir que você é alguém que não desiste fácil, alguém que valoriza a conexão o suficiente para tentar, mas sem se curvar. Mas ouça bem, porque isso exige mais do que só coragem. Exige que você tenha timing, que você saiba o momento certo de agir, que você não confunda a iniciativa com insistência, porque se você for rápido demais, se você tentar forçar algo antes que ela esteja pronta, vai parecer que você não respeita o espaço dela. E se você demorar demais, pode parecer que você não se importa de verdade. Um homem de verdade sabe ler a situação, sabe sentir o ritmo, sabe que mostrar que ela importa não é o mesmo que correr atrás como um cão perdido. Ele age com propósito, com confiança, mostrando que está ali por escolha, não por necessidade. E quando você faz isso, quando você toma a iniciativa do jeito certo, você planta algo na mente dela. Planta a ideia de que você é alguém que luta pelo que quer, mas sem perder a compostura, sem abrir mão da sua força. E isso, meu caro, é um impacto que ela não esquece. Um impacto que pode fazer ela repensar o silêncio, repensar a distância que criou. Mas tem algo que poucos têm coragem de encarar. Algo que vai te mostrar que o silêncio dela pode ter ainda mais nuances, ainda mais desejos escondidos. Nem sempre é só um teste, nem só uma proteção, nem só um pedido por iniciativa. Às vezes, quando ela te ignora, ela está buscando algo que vai além de tudo isso. Algo que só um homem de presença verdadeira pode oferecer. E se você souber enxergar isso, se souber responder de um jeito que mostre que você entende o jogo em um nível mais profundo, você vai transformar esse vazio em algo poderoso, algo que pode mudar tudo entre vocês. Então preste atenção, porque o que vem agora é a chave final para entender o que ela quer, a chave para responder de um jeito que vai marcar a vida dela para sempre. Então, preste atenção, porque o que vem agora é a chave final para entender o que ela quer. A chave para responder de um jeito que vai marcar a vida dela para sempre. Já falamos que o silêncio dela pode ser um teste de sua força, uma proteção contra suas próprias inseguranças, ou um desejo por iniciativa equilibrada. Mas há um motivo ainda mais profundo, um desejo que une tudo isso e que poucos homens têm a coragem de enxergar. Quando ela te ignora, muitas vezes ela quer sentir sua presença verdadeira. Quer que você mostre que é um homem de valor intrínseco, alguém que não precisa da validação dela para ser quem é, mas que ainda assim escolhe estar ali por ela. Meu amigo, o que ela busca, no fundo, é um homem que seja uma rocha, um porto seguro, alguém que não se abala com o silêncio, que não se perde em jogos, que não força nada,
mas que tem uma força tão sólida que ela não pode ignorar. Ela quer sentir que você é maior do que o vazio que ela cria, que sua presença é algo que ela não consegue apagar, mesmo quando tenta. Quero que você reflita sobre tudo que vimos até aqui. O silêncio dela como um teste, te medindo para ver se você desmorona ou fica firme. O silêncio como proteção, um escudo contra os próprios medos, pedindo que você seja paciente e seguro. O silêncio como um chamado por iniciativa, um desejo de sentir que ela importa o suficiente para você agir sem se humilhar. E agora, este último entendimento. O silêncio como um espelho, refletindo o quanto ela anseia por um homem que seja completo em si mesmo, que não dependa dela para se sentir inteiro, mas que ainda assim escolha valorizá-la. E a maioria dos homens nunca chega a esse ponto. Nunca entende que o que ela quer, acima de tudo, não é só atenção ou esforço, mas autenticidade. Quer um homem que viva com propósito, que tenha uma vida tão forte, tão cheia de significado, que o silêncio dela seja só um detalhe, não uma sentença de morte para sua confiança. Agora, veja o erro fatal que tantos cometem, um erro que os prende em um ciclo de dúvida e fraqueza. Eles deixam o silêncio dela definir quem são. Se ela ignora, eles se sentem menores, se sentem rejeitados, se sentem como se tivessem falhado, e reagem de formas que só confirmam essa insegurança. Ou desistem e se escondem, ou perseguem com desespero, ou tentam jogar o mesmo jogo de frieza, achando que isso os torna fortes. Mas um homem de verdade, um homem que entende o que está em jogo, não deixa o silêncio dela mexer com sua essência. Ele sabe que a vida dele não para por causa de uma mensagem não respondida, de um olhar desviado. Ele continua sendo quem é, continua construindo, continua vivendo com honra. E, paradoxalmente, é essa independência, essa força que não depende da reação dela, que a atrai de volta. Porque uma mulher, mesmo que não diga, sente quando está diante de alguém que não precisa dela, mas que a escolhe por vontade, não por carência. Pense em como isso pode se manifestar na sua vida, em um momento que pode mudar tudo. Ela te ignora há dias, talvez semanas. Não há respostas, não há sinais de interesse, só um vazio que parece te engolir. E você, em vez de deixar isso te consumir, decide viver. Você foca nos seus objetivos, na sua saúde, nas suas paixões, no que te faz um homem de valor. Você não some da vida dela, mas também não força nada. Talvez, de tempos em tempos, mostre que está ali, com um gesto pequeno, uma mensagem casual, um comentário que não pede nada, só reafirma sua presença. E ao mesmo tempo, você mostra, sem palavras, que sua vida é maior do que o silêncio dela. Você posta algo nas redes sociais, sobre um projeto que está construindo, sobre um lugar que visitou, sobre algo que te faz rir. E ela vê, mesmo que não comente, mesmo que não responda, ela vê que você não parou, que você não está esperando por ela como se fosse o centro do seu mundo. E isso, meu caro, é o que faz algo mudar dentro dela. Isso faz ela sentir que talvez tenha subestimado você, que talvez valha a pena voltar, nem que seja por curiosidade, nem que seja para entender quem é esse homem que não se dobra. Mas ouça esta lição final, porque ela é o que vai te manter no caminho da honra, o que vai te transformar em alguém que não só entende o silêncio, mas o domina. Quando ela te ignora, lembre-se de que sua resposta não é sobre conquistá-la a qualquer custo, não é sobre provar algo para ela ou para si mesmo. É sobre ser fiel a quem você é, sobre viver com uma força que não depende da aprovação de ninguém. Se ela voltar, que volte porque viu seu valor, não porque você implorou. Se ela não voltar, que você siga em frente com a cabeça erguida, sabendo que não perdeu nada, porque sua vida já é cheia de propósito. Um homem de verdade não se define pelo silêncio de uma mulher, mas pela forma como ele o enfrenta. Ele não se curva, não se quebra, não se perde. Ele entende que, no fundo, o que ela quer é sentir essa força, essa presença que não vacila, essa autenticidade que poucos têm. E quando você vive assim, você não só responde ao silêncio dela, mas o transforma em algo que trabalha a seu favor. Guarde isso como uma chama que nunca se apaga no seu peito. O silêncio dela não é o fim, mas uma porta. Uma porta para mostrar quem você é, para provar que você é maior do que qualquer vazio, para construir algo que vai além de jogos ou inseguranças,
Seja o homem que entende, que espera, que age com propósito, mas que nunca abre mão de si mesmo, porque no fim, meu amigo, não é sobre o que ela quer quando te ignora, é sobre o que você escolhe ser, independentemente do que ela faça. E quando você vive com essa verdade, não é só ela que vai sentir sua presença, é a própria vida que vai te recompensar com a paz de saber que você é inabalável, um homem de honra, um homem de alma.